Vamos iniciar aí o dia 2, então, da reunião plenária do PMO de setembro. Bom dia a quem nos vê e ouve aí nos escritórios. Recife, Brasília, Floripa. A gente vai tentar só resolver esse problema desse áudio aí. E a gente começa em seguida. Bom, então agora novamente vamos retomar. Então a gente começa esse segundo dia aqui com a apresentação sobre a previsão de geração de cenário de vazões aí. Fred, por favor. Bom dia a todos. Então, só passando para mim os slides. Então, vou começar com avisos gerais que pode passar? A UHE Capivara teve modernização nas unidades geradoras, então isso afeta a produtibilidade da usina e, consequentemente, as MLTs do Sudeste. Aí essa planilha já está disponibilizada no Sintegre já. Então, vou falar um pouco sobre as previsões dos subsistemas. No Sudeste, no PMO anterior, a gente tinha previsto 80% da MLT e, ao longo das suas revisões, esse valor mudou pouco. Tanto que o estimado nesse PMO para o fechamento de agosto foi 79%. Aí, que representou o 12º menor histórico de agosto no nosso histórico de 89 anos. Para setembro, a previsão mensal é que fique em 14.600 megawatts médios, que representa 74% da MLT. É o 17º menor setembro do histórico. E a gente consegue ver que durante todo o mês as previsões semanais ficam mais ou menos estáveis e aí subindo aí no final do horizonte de previsão. Então, para Bacia do Grande, a gente verifica 65% da
MLT de ENA, e assim como a gente viu, a previsão fica estável nas próximas semanas e só tendo um degrau aí quando muda de mês. Paranaíba, o mesmo comportamento, que as ENAs vinham em recessão aí em todo o período seco. Continua aí, ela estabiliza nas previsões semanais e começa a subir só nessa transição aqui de períodos. Você do Rio Tietê, como a gente viu ontem, o Hélio explicando que tinha algumas previsões de precipitações no Tietê, então as vazões, as ENAs estão subindo ao longo das semanas. Na bacia do Paranapanema, também vemos um incremento gradual nas ENAs, até a mudança de mês. E no Paraná também. As ENAs subindo gradualmente, partindo aí para chegar a uma previsão mensal de 80% da MLT para setembro. Subsistema Sul. No PMO a gente teve uma previsão tanto otimista, no PMO de agosto, de 63% da MLT de ENA para o subsistema, mas durante as revisões esse percentual veio caindo. E o estimado nesse PMO é que agosto vai fechar em 29%, que é o sexto menor agosto do histórico de 89 anos. Já para a previsão para setembro, que essa ENA vai aumentando durante as semanas e que a previsão mensal fique em 55% da MLT, que representa o 68º maior setembro do histórico. O acompanhamento de ENAs para a bacia do Rio Iguaçu, que vinha aí em recessão durante as últimas semanas, que a previsão para o próximo mês é que elas aumentem, fechando uma previsão mensal de 50% da MLT. Na bacia do Rio Uruguai, a gente também está verificando uma ENA relativamente baixa, cerca de 18% da MLT, mas a previsão mensal é que ela vai aumentando durante semanas e fecha em 60%. Para o subsistema Nordeste, que vem uma longa estiagem, a previsão ficou bem constante durante todas as revisões do PMO de agosto. E que o estimado coincide bem com o que foi previsto no PMO anterior, 46%, que era o quarto menor histórico do subsistema para agosto. E a previsão para setembro é que ainda continue no quarto menor em posicionamento, e a porcentagem vai ficar em 40%. E que a previsão mensal fica em 43%. Aí a bacia do Rio de São Francisco, a gente consegue ver que a ENA vem mais ou menos caindo estavelmente durante todos os meses, e a previsão é que essa recessão continue por setembro. Para o subsistema norte, a previsão inicial no PMO anterior era de 88% da MLT, e a previsão para esse PMO é que agosto feche em 76%, um valor aí 12% menor. Esse 76% representa o nono menor histórico de agosto para o subsistema norte. Em setembro, a previsão é que a ENA continue caindo gradualmente, chegando aí num mínimo de 1.404 na quarta semana, mas em termos mensais, o subsistema vai ficar, a previsão é que fique em 1.575 megawatts médios, que é 69% da MLT, ou o quarto menor energia natural frente para esse subsistema em setembro. A previsão para a bacia do Rio Tocantins, que já vinha em recessão durante as últimas semanas, é que ela meio que estabilize durante o mês de setembro, fechando uma previsão de 57% da MLT. Aí só um panorama geral do sistema interligado. A gente vê que a maioria das bacias fica abaixo de 80% da MLT,
Entretanto, a Incremental do Paraná, a Bacia do Paraná, do Tietê e do Jacuí ficam aí na média, entre 80% e 120% da média de longo termo. Aqui a gente tem as previsões semanais para cada subsistema. Então a gente vê que o Sudeste, a previsão é que ele aumente gradualmente ao longo das semanas, começando a primeira semana em 71% e fechando o mês de setembro em 77% da MLT de ENA. O Norte, ele sofre uma pequena queda, né, começando em 72%, chegando a um mínimo de 61% na quarta semana e recuperando um pouquinho no final do horizonte. O Sistema Sul, a previsão é que durante as semanas a ENA aumente, partindo aí de 35% na primeira semana e chegando a 73% no final de setembro. E a previsão do subsistema Nordeste é uma previsão mais estável, né? Aí cerca entre 42% e 44% durante todas as semanas do mês de setembro. Em termos mensais, a previsão do Sudeste é que fique em 74%, podendo variar entre 61% no limite inferior e 88% no limite superior. O subsistema Sul, o valor esperado é de 55%, sendo o limite inferior de 25% e o limite superior de 91%. Para o Nordeste e para o Norte, a gente tem uma variação menor, né? O LI em 36%, o VE em 43% e o LS em 50% da MLT. Enquanto para o Norte, o valor esperado é 69%, podendo variar entre 61% e 76%. Então, cenários de vazões gerados pelo modelo GVASP. As previsões para o mês de setembro são determinísticas pelo modelo Previse, e aí o modelo GVASP vai gerar cenários de vazões para o mês de outubro. São gerados 1.000 cenários de vazões, que são agregados em 259 aberturas. Então a gente consegue... A maioria dos cenários para o subsistema Sudeste fica aí entre 90% e 70% da MLT de ENA. Então, cenários levemente abaixo da média. Para o subsistema Sul, a gente consegue ver que tem uma dispersão um pouco mais homogênea, mas a maioria dos cenários fica puxado para abaixo da média de longo termo, principalmente abaixo de 50% da média de longo termo. Para o Nordeste, a previsão continua de estiagem forte, mais de 67% dos cenários de outubro ficaram abaixo da metade da média de longo termo, e a gente não tem quase nenhum cenário aí perto da média. E para o subsistema Norte, também a maioria dos cenários fica abaixo da média de longo termo, se concentrando a maioria nessa variação entre 50% e 70% da MLT. E é isso aí, pessoal. Alguma dúvida? Alguma questão aí adicional para o Fred? Não? Então, Fred, a gente agradece aí mais uma vez. Só dois avisos. Só para lembrar que de tarde a gente vai ter um treinamento sobre a nova metodologia de remoção de viés. Acho que vai começar às 11h30. E de tarde tem a força-tarefa do GVASP. Então, quem estiver aí está convidado para participar. São duas reuniões, então. Uma começa às 11h30 e a outra à tarde. Isso. Ok. Valeu, Fred. Obrigado. Seguimos a reunião, então, com a apresentação dos resultados aí do PMO de setembro com a Tamires. É porque eu preciso...
Então, bom dia a todos. Dando início aos resultados do PMO de setembro, a gente liberou o deck por volta de uma hora, 1h30 mais ou menos. A gente apresenta aqui, então, o informe para essa primeira semana operativa do PMO de setembro. Passar aqui para o CMO. Aumentar um pouquinho. O custo marginal de operação para essa próxima semana operativa ficou em 195,21 nos patamares de carga pesada e média para todos os subsistemas e em 190,22 no patamar de carga leve para os subsistemas Sudeste e Sul e 186,90 para os subsistemas Nordeste e Norte. Para os subsistemas Sudeste e Sul, o CMO médio foi 192,83 e para o Nordeste e Norte, o CMO médio foi 191,25. Aqui a gente tem a previsão de ENAs, conforme a apresentação do Fred, a apresentação anterior. Aqui a gente tem a energia armazenada inicial para essa semana operativa, então aqui no dia 30, final do dia 30/8, como a gente mostrou ontem na apresentação, a partida do subsistema Sudeste estava em 39,7, do Sul em 54, do Nordeste em 48,7 e do Norte em 65. A gente tem, então, a perspectiva de terminar o mês aqui no dia 30 de setembro, segundo o deck do valor esperado, em 32,6 para o subsistema Sudeste, em 49,1 para o subsistema Sul, em 43,2 para o subsistema Nordeste e em 47,7 para o subsistema Norte. Aqui a gente tem os valores para a sensibilidade do limite inferior de vazões e do limite superior de vazões. Em relação à previsão de carga, também contemplando os dados que foram apresentados ontem, no final da tarde. Em relação ao despacho térmico semanal, a gente tem aqui, para o subsistema Sudeste, um valor de 200 megawatts de restrição, referentes à restrição elétrica, que é basicamente o despacho por razão elétrica da usina de Linhares, usina de GNL, despacho antecipado. A inflexibilidade de 2.965 para esse subsistema e ordem de mérito de 1.000 megawatts, somando aí um total de 4.165 megawatts para esse subsistema em termos de média semanal. Para o subsistema Sul, um montante de 160 megawatts de razão elétrica, 232 de inflexibilidade e 198 de ordem de mérito, somando 590 megawatts para esse subsistema para essa semana. Para o subsistema Norte, para o subsistema Nordeste, 714 megawatts por inflexibilidade e 1.440 por ordem de mérito, somando 2.154 para esse subsistema. No subsistema Norte, inflexibilidade de 1.289 e ordem de mérito de 1.476, o que resulta aí num valor de 2.765 para essa próxima semana para esse subsistema Norte. Um total no SIM de 9.673 megawatts. A gente vai ver aqui, agora, em termos de para cada subsistema, as usinas que foram despachadas por ordem de mérito, para justamente justificar esse valor que foi apresentado nessa tabela anterior. Então, para o subsistema Sudeste, nós temos que foram despachadas as usinas até Atlântico, né, de R$ 187,72 por megawatt-hora. Em relação à revisão 4 do PME de agosto, que foi a última revisão que a gente fez, a única usina que saiu do mérito, né, foi Luiz Carlos Prestes, o lote 1, que tinha o CVU de 216,33. Então, ela saiu do mérito em todos os patamares de carga, ficando aqui até Atlântico. Aqui a gente tem o despacho por razão elétrica da usina de Luiz O.R. Melo, despacho antecipado. E as demais usinas aqui em laranja estão por ordem de mérito. Na região sul, foram despachadas as usinas até Candiota 3 no patamar de carga leve, com um CVU de 84,42,
e J Lacerda C nos patamares de carga pesada e média. Então, em relação ao PMO anterior, saiu J Lacerda A2 nos patamares de carga pesada e média, J Lacerda B em todos os patamares de carga e J Lacerda C no patamar de carga leve. Lembrando que tem uma razão elétrica aqui para J Lacerda B para essa semana operativa de 160 MW, justificando aqueles 160 que apareceram na tabela anterior para esse subsistema. Para o subsistema Nordeste, a gente está com as usinas despachadas por ordem de mérito até o CVU de 173,38 aqui, que seria o CVU da térmica Fortaleza. Em relação à revisão anterior, não houve alteração do mérito para essa região. Tem uma inflexibilidade aqui para Celso Furtado e para Secoé. E para o subsistema Norte, o mesmo ocorreu. Então, essas usinas já estavam despachadas por ordem de mérito e não houve mudança de mérito para esse subsistema. A última usina despachada foi Parnaíba 4, com CVU de 151,69. Sobre a importação de energia, a gente já mostrou aqui ontem, foi ofertado pela Eletrobras para importação do Uruguai no patamar de carga leve 70 MW a um custo de 204,83 e pela Enel, o mesmo montante, a um custo de 203,11. A Tradener não ofertou energia para importação da Argentina. E aí agora a gente abre aqui a planilha para poder ver os fluxos de intercâmbio. Essa planilha é divulgada carregada com os resultados. Próxima aí a hora do almoço. Aqui estão os custos marginais de operação previstos para as próximas semanas operativas. Lembrando que a gente revê esses valores aqui nas próximas revisões. E esse seria o custo marginal para essa semana operativa. Então tá aí o custo para todos os subsistemas. Então vou botar aqui o diagrama de intercâmbio para a gente poder visualizar o que aconteceu. Para a primeira semana operativa, no patamar de carga pesada, como já mostrado, o CMO de todos os subsistemas ficou equalizado. Ficou em 195,21 no patamar de carga pesada, batendo aqui nos fluxos de intercâmbio dos subsistemas entre Nordeste e Sudeste, está exportando o máximo aqui, e Norte e Sudeste está exportando o máximo pelos bipolos de Xingu também, mas não bateu no limite de FNS, no patamar de carga pesada. Vamos ver agora o patamar de carga média. No patamar de carga média, o mesmo ocorreu, ficando em 195,21, batendo aqui nos limites de intercâmbio dos bipolos de Xingu, da NESE, né, fluxo Nordeste e Sudeste, mas não batendo aqui nos demais fluxos. Então, o Nordeste está exportador, mesmo comportamento que estava no patamar de carga pesada, o Norte também. O Sudeste está recebendo energia aqui de Itaipu e o Sul está importador. Então, para o patamar de carga leve, para a primeira semana, como a gente já tinha comentado, houve descolamento entre os CMOs de subsistemas Nordeste e Norte em relação aos subsistemas Sudeste e Sul. Isso aconteceu por conta do esgotamento do limite de intercâmbio tanto da NESE, aqui, do fluxo Nordeste-Sudeste, quanto o FNS, quanto o limite de Norte-Sudeste, que seria o limite dos bipolos. Então, acabou que ficou descolado, os subsistemas Norte e Nordeste mais baratos, por estarem justamente exportando energia para os subsistemas Sudeste e Sul, o máximo que podem, e esses subsistemas Sudeste e Sul acabaram ficando, então, mais caros por conta desse esgotamento.
Vou abrir aqui o arquivo da DIER para a gente ver, o arquivo sumário, para a gente ver os principais resultados. Então não. Você fez acesso remoto? Então, voltando aqui, só para mostrar os resultados no arquivo sumário. A gente tem aqui energia armazenada para os REs e por subsistema, para cada semana operativa. Vou aumentar um pouquinho aqui. A inicial já foi mostrada lá no informe. Previsto para o final aqui, que está entre essas duas últimas semanas operativas, previsto para o final do mês, também foi informado no informe. Também foi mostrado no informe. E aqui a gente tem, para cada reservatório equivalente de energia, qual é a previsão. Aqui está inicial e para as próximas semanas operativas. Aqui a gente tem os custos marginais de operação, conforme já mostrado lá na planilha. Lembrando que esses valores da segunda semana em diante são revistos semanalmente. Isso é o que a gente tinha para mostrar. Se alguém quiser ver algum dado específico, pode se manifestar. Ou se alguém tiver alguma dúvida. Pessoal dos núcleos, CCE. Aqui da CCE não, Tamires. Beleza, obrigada, Lúcio. Bom dia, Tamires. Bom dia, tudo bem, Ferrari? Não tô ouvindo você. Agora. Oi, Tamires, me ouve? Ouço. Você tem... tudo bem? Tudo bom. Você tem condição de verificar para mim quanto deu o armazenamento e geração em Tucuruí? Eu precisava estimar se a gente vai conseguir se aproximar da curva referencial. Posso? Deixa eu dar uma olhada aqui. Você quer ver armazenamento e geração, né? Para a primeira semana operativa. O armazenamento, se você tiver ele até o fim do mês, seria o ideal para mim. E a geração, eu acho que você só tem ela por semana, né? Sim, tem o por patamar de carga e a média semanal. Mas aí você quer que mostre aqui agora?
O que é que te mande depois? Se você tiver ele disponível agora. Tá, vou mostrar se aqui. não for complicado. Não, posso mostrar. Peraí, só um minutinho. Aqui só porque não tem Ultra Edit, fica um pouquinho difícil de mostrar, mas aqui tem o armazenamento, essa coluna aqui seria o armazenamento inicial e esse aqui o final. Aí a gente vai lá para Tucuruí. Então Tucuruí começou aqui conforme o nível que vocês informaram pra gente em 88.5 e o armazenamento final previsto para o fim da primeira semana operativa seria de 82.8. E em termos de geração, aqui a gente tem gerações por patamar de carga. Esse aqui seria o patamar de carga pesada, esse de média, esse de leve, e esse aqui seria o patamar, a média semanal. Então, no patamar de carga pesada estaria gerando cerca de 4.500 megawatts, no patamar de carga média cerca de 3.500 e no patamar de carga leve cerca de 2.200, fazendo uma média semanal de mais ou menos uns 3.170. Bom? Obrigado, Tamires. De nada. Alguma questão adicional aí sobre os resultados? Não? Então, acho que a gente pode Ata, né? proceder à leitura da ata, então. Uhum. Bom, então vamos iniciar aí a leitura da ata. Bom, então com relação à reunião aí que teve desenvolvimento ao longo de ontem e hoje, dias 29 e 30, as seguintes apresentações então foram realizadas pela Gerência Executiva do Planejamento Energético, PE, os dados de entrada do modelo New Wave por mês de setembro para a elaboração do PMO do referido mês. Aí. Acompanhamento e previsão da carga. Inicialmente foi apresentada a carga de energia sinalizada para o mês de agosto de 2019, com base nos valores verificados até o dia 26/8 de 2019 e mais as previsões para os dias restantes do mês. Os valores esperados para agosto, quando comparados aos valores previstos inicialmente no PMO para esse mesmo mês, sinalizam decréscimos no subsistema Sudeste Centro-Oeste de 4,4%, Sul 0,6%, Nordeste 4,6% e Norte 0,5%. Ressalta-se que a apresentação do acompanhamento e previsão da carga considera, para todos os valores, a totalidade de geração das usinas não despachadas pelo INS, incluindo aí a parcela ainda não coletada pelo CNOS. Foram também apresentados os fatos relevantes ocorridos durante o mês de agosto, que contribuíram para o comportamento da carga observada, bem como as premissas que embasaram as previsões de carga consolidadas para os meses do horizonte do PMO vigente. Dando continuidade, foram mostradas as previsões consolidadas para os meses de setembro e outubro de 2019 por subsistema para o PMO de setembro de 2019, sendo estas comparadas com os valores verificados nesse mesmo período do ano de 2018 e com os valores previstos para os referidos meses na segunda revisão quadrimestral de planejamento anual da Operação Energética 2019 e 2023.
pela Gerência Executiva de Programação, a PR. Pontos de destaque da operação eletroenergética do SIM do mês de agosto de 19. Os dados de entrada do modelo DECOMP para o mês de setembro de 19 para a elaboração do PMO do referido mês. Meteorologia. A Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia ratificou o que foi apresentado no PMO de agosto sobre os sistemas meteorológicos que atuaram no mês de julho e que resultou na ocorrência de anomalias positivas de precipitação nas bacias do Rio Jacuí, Tietê e Paraíba do Sul. Nas demais bacias hidrográficas de interesse do SIM, a precipitação permaneceu abaixo da média histórica no mês de julho. Em relação às temperaturas extremas, as capitais das regiões Sul e Centro-Oeste apresentaram valores entre a média climatológica e abaixo desta, enquanto nas demais capitais brasileiras esses valores variaram entre a média e acima. Na primeira semana do mês de agosto, uma frente fria avançou pelas regiões Sul e Sudeste e pelo sul da Bahia, ocasionando chuva fraca nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai e Paraíba do Sul. Nessa semana, a atuação de um cavado nos níveis médios e altos da atmosfera também favoreceu a ocorrência de precipitação de fraca intensidade na calha principal do Paraná e nas bacias dos rios Tietê, Paraíba do Sul e Grande. Na segunda e terceira semanas do mês, o avanço de frentes frias pelas regiões Sul e Sudeste e Sul da Bahia ocasionou chuva fraca na bacia do Rio Jacuí e em pontos isolados do Uruguai e do Iguaçu. Embora as frentes frias avançassem regularmente pela região sul, as bacias hidrográficas dessa região apresentam precipitação abaixo de 50% da média histórica. Nas demais bacias hidrográficas de interesse do SIM, a precipitação permaneceu abaixo da média climatológica, exceto a bacia do Rio Paraíba do Sul, que apresentou anomalia positiva. As massas de ar frio apresentaram trajetória mais litorânea no mês de agosto, ocasionando declínio de temperatura nas capitais das regiões Sul e Sudeste, acarretando em temperaturas extremas próximas à média climatológica nessas localidades. Nas demais capitais brasileiras, as temperaturas extremas devem se manter entre a média histórica e acima desta. A geração eólica na região Nordeste apresentou redução, principalmente nos parques localizados nos estados da Bahia, na primeira e na terceira semana do mês, devido ao avanço das frentes frias por latitudes mais baixas. Nas demais semanas do mês, a atuação de sistemas de alta pressão na região Nordeste favoreceu a geração eólica, ocorrendo recordes de geração. O padrão sinótico observado no mês de agosto favoreceu a geração solar na região Nordeste. Com relação à hidrologia, foi apresentado ontem, então, dia 29, a Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia apresentou a previsão hidrometeorológica e análise das condições climáticas. Inicialmente foi mostrada a precipitação ocorrida no período de 20 a 29 de agosto, com destaque para a ausência de precipitação significativa em todas as bacias hidrográficas de interesse do SIM. A previsão de precipitação dos modelos ETA e GFS para os próximos 10 dias, de 30 de agosto a 8 de setembro de 2019, mostra o avanço de uma frente fria pelas regiões Sul e Sudeste, que deve ocasionar precipitação nas bacias do Rio Jacuí, Uruguai, Iguaçu e Paranapanema entre os dias 31 do 8 e 4 do 9. Nas demais bacias hidrográficas do SIM e no restante do período não há previsão de chuva significativa. Em seguida, para as bacias hidrográficas onde é adotado o modelo SMAP para a previsão da primeira semana operativa, ou seja, as bacias do Rio Grande, Paranaíba, Tietê, Paranapanema, Iguaçu, Uruguai e UHEs, Itaipu, Três Marias, Queimado e Serra da Mesa, foram apresentados alguns hidrogramas com as vazões verificadas dos últimos dias e as previstas pelo modelo, bem como a precipitação média verificada e prevista. Com o quadro atual e considerando a previsão de precipitação até o dia 31, o mês de agosto deve fechar com anomalia negativa de precipitação nas principais bacias do SIM. Climatologicamente, o trimestre setembro, outubro e novembro se caracteriza pela transição entre estação seca e estação chuvosa no setor central do país. Os valores acumulados de precipitação e a temperatura sobem gradativamente em todo o centro-sul do país. A temperatura da superfície do mar esteve acima da média do setor oeste do Oceano Pacífico Equatorial, enquanto no setor leste a TSM se encontra próxima à média histórica. A previsão de vários modelos numéricos indicam condição de neutralidade durante o trimestre
setembro, outubro e novembro. Setembro, outubro e novembro de 2019. O INS apresentou também os resultados de um estudo prospectivo utilizando o modelo físico de previsão de vazões SMAP, o INS, e as condições hidrológicas atuais das bacias hidrográficas, bem como as séries históricas de chuva média verificada no período de 2006 a 2018. Sequência, a Gerência de Metodologia e Modelos, a PEM, informou sobre a disponibilização no Sintegre da revisão 1 da nota técnica 053. A partir desta revisão 1, a metodologia de previsão de precipitação por conjunto e remoção de viés com histórico de curto prazo passa a considerar um par de restrições, limite inferior e superior, no somatório dos pesos dos modelos. Foi informado também que esta metodologia será utilizada no PMO e suas revisões a partir do PMO de outubro, que no caso será realizado no dia 26 de setembro. O INS informou também sobre o andamento da consulta pública ANEEL 020/2019, que tem como objetivo obter subsídios quanto à decisão de autorização de uso da versão 3 do programa SMAP. Essa versão do SMAP será adotada no PMO e suas revisões a partir do PMO de outubro. Já no dia de hoje, o INS informou que houve alteração da ENA devido à modernização das unidades geradoras da OHE Capivara, da região sudeste. Foi apresentado o desempenho da previsão de vazões do mês de agosto de 2019 para cada um dos subsistemas, sempre comparando o valor previsto no PMO e revisões com o valor estimado para o fechamento do mês. Posteriormente, foi apresentada a previsão de vazões para o mês de setembro de 2019 para todos os subsistemas, sendo detalhada a evolução das vazões nas bacias dos rios Grande, Paranaíba, Paranapanema, Paraná, Iguaçu, Uruguai, São Francisco e Tocantins. Destaque-se na previsão da energia natural afluente que todos os subsistemas estão abaixo da média de longo termo. Para o mês de outubro de 2019, os cenários gerados foram agregados em 259 aberturas. Para o subsistema Sudeste, 44,2% dos cenários gerados apresentam ENA entre 70% e 90% da MLT. Para o Sistema Sul, 68,9% dos cenários gerados estão abaixo de 90% da MLT. Para o subsistema Nordeste, 67,8% dos cenários gerados estão abaixo de 50% da MLT. Para o sistema Norte, 79,6% dos cenários gerados estão abaixo de 90% da MLT. Em assuntos gerais, o que temos de novidade, então, o representante da Eletrobras informou que a potência contratada pela Eletrobras com Itaipu para o mês de setembro de 2019 para o sistema brasileiro é de 11.035 megawatts. Os demais itens já vêm constando nas atas dos últimos meses. Ao final aqui. Nós temos uma consideração que a gente vai editar aqui, tá?
Vamos então uma consideração que foi solicitada, que foi incluída na ata. O agente Treidner considera que, dada a influência que a previsão de temperatura exerce na previsão da carga, o ONS deveria revisar o prazo limite de divulgação da previsão de carga para o planejamento anual da operação energética e revisões quadrimestrais, com o objetivo de compatibilizar a previsão de carga com os dados de temperatura mais atualizados possíveis. A coordenação informa que vai avaliar a possibilidade de revisar os prazos internos aos processos envolvendo a carga. No entanto, os prazos para divulgação externa são determinados pelos procedimentos de rede e que mudanças nesses prazos demandam a aprovação da ANEEL. Não, vê se tem mais alguma consideração, né? Como é que é o nome dela? Ariane? A consideração ficou ok para você? Sim? Mais alguma consideração? Não? Bom, então com a leitura da ata a gente encerra a reunião. A gente agradece aí aos presentes aqui no Rio e nos escritórios do ONS e ACCE. E a gente procede aí à assinatura da ata logo em seguida. Muito obrigado a todos aí. Tchau, tchau. Obrigado.